Hoje, quando a gente fala em drone, a primeira coisa que a gente imagina é um equipamento de filmagem aérea. Aqueles vídeos bonitos de paisagem, praias, cidades vistas de cima, ou até mesmo drones usados para criadores de conteúdo, fotógrafos e produtores de vídeos. Durante muitos anos, foi exatamente isso que os drones representaram para o público: tecnologia, criatividade e entretenimento. Mas existe outro lado dessa história, porque essa mesma tecnologia que grava vídeos incríveis também acaba entrando em um dos cenários mais antigos da humanidade, a guerra. E nos últimos anos, especialmente no conflito entre Rússia e Ucrânia, que alguns especialistas dizem que estamos assistindo ao nascimento de uma nova forma de guerra. Uma guerra onde pequenas máquinas, muitas vezes de tamanho de uma mochila, podem sobrevoar soldados, identificar alvos e até mesmo destruir veículos militares. Mas como chegamos até aqui? Como uma tecnologia que parecia tão inofensiva acabou se transformando em uma das ferramentas mais importantes no campo de batalha moderno? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Futuro Digital. Apesar de parecer uma tecnologia recente, os drones militares começaram a ser desenvolvidos há várias décadas. No início, eles eram chamados de veículos aéreos não tripulados. A ideia era relativamente simples: criar uma aeronave que pudesse voar sem piloto dentro dela. Isso resolveria um problema importante nas operações militares: o risco para pilotos humanos. Durante missões de reconhecimento, por exemplo, aviões tripulados precisavam entrar em território inimigo para fotografar posições militares. Isso era extremamente perigoso. Então os drones começaram a ser usados justamente para essa função: observar sem colocar vidas em risco. Um dos drones mais conhecidos dessa fase inicial foi o Mk-1, utilizado pelos Estados Unidos, principalmente no início dos anos 2000. No começo, esse tipo de drone era usado apenas para vigilância. Ele sobrevoava regiões, transmitia imagens em tempo real e ajudava militares a entender melhor o que estava acontecendo no terreno. Mas com o avanço da tecnologia, algo começou a mudar. Os drones deixaram de ser apenas olhos no céu. Eles passaram a carregar armas, e isso mudou completamente o papel dessas máquinas na guerra. Quando os drones começaram a ser armados, surgiu um novo conceito militar: a possibilidade de atacar um alvo sem que um soldado estivesse fisicamente presente no local. Operadores podiam controlar drones a milhares de quilômetros de distância. Eles observavam o alvo através das câmeras da aeronave e, quando necessário, realizavam ataques de precisão. Isso tornou as operações militares mais rápidas, mais estratégicas e, em alguns casos, mais imprevisíveis. Mas durante muito tempo, essa tecnologia era extremamente cara. Somente países com grande investimento militar conseguiam produzir drones sofisticados. E foi aí que uma nova transformação começou a acontecer. Nos últimos anos, os drones ficaram muito mais baratos e acessíveis. Isso aconteceu principalmente por causa da popularização de drones comerciais. Empresas começaram a fabricar drones para fotografia, filmagem e lazer, e de repente, milhões dessas máquinas estavam disponíveis no mercado. Foi nesse momento que surgiu uma pergunta inevitável: e se essas máquinas também fossem usadas para o campo de batalha? Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, muitos especialistas esperavam um conflito parecido com as guerras anteriores: tanques, aviões, artilharia pesada, mas algo chamou a atenção do mundo inteiro. Os drones começaram a aparecer praticamente em todas as operações. E não apenas drones militares sofisticados, muitos eram drones comerciais adaptados. Isso mudou completamente a dinâmica do conflito. Pequenas equipes passaram a usar drones para localizar tropas inimigas, acompanhar movimentos e até orientar ataques da artilharia. Mas além dos drones improvisados, a Ucrânia também começou a usar drones militares avançados. Um dos mais conhecidos foi o Barakar TB2, desenvolvido na Turquia. Esse drone ganhou fama mundial porque conseguiu destruir veículos militares, sistemas de defesa e até embarcações. Ele combinava várias tecnologias importantes: câmeras de alta resolução, sensores térmicos, sistema de navegação por GPS, comunicação de longa distância. Tudo isso permitia que ele voasse por horas, observando o campo de batalha e atacando quando necessário. Mas os drones usados pela Ucrânia não se limitaram a equipamentos sofisticados.
Uma das estratégias mais curiosas foi justamente adaptar os drones simples. Drones de fotografia foram modificados para carregar pequenas cargas explosivas. Isso criou uma espécie de guerra tecnológica improvisada, onde a criatividade e a adaptação se tornaram tão importantes quanto o equipamento militar tradicional. Enquanto isso acontecia no lado da Ucrânia, a Rússia também desenvolvia suas próprias estratégias, porque assim como a Ucrânia, a Rússia percebeu rapidamente o potencial dos drones no campo de batalha. O país já possuía desenvolvimento de drones militares antes do conflito, mas durante a guerra, alguns modelos passaram a ganhar destaque. Esses drones funcionavam de maneira diferente dos drones tradicionais. Ele é o que os especialistas chamam de munição vagante. Isso significa que ele pode voar durante um período procurando um alvo. Quando encontra, ele ataca diretamente, destruindo o alvo e a si próprio no processo. Esse conceito levou ao surgimento de um termo bastante conhecido, chamado drones kamikazes. Mas antes de falar sobre eles, vale entender que a Rússia também utilizava drones para várias outras funções. Assim como a Ucrânia, os drones russos são usados para reconhecimento de territórios, identificação de alvos, orientação de ataques e artilharia e vigilância de tropas. E assim como o lado ucraniano, a tecnologia desenvolvida nesses drones incluiu sistemas avançados de navegação, sensores e transmissão de dados. Ou seja, estamos falando de máquinas que funcionavam quase como pequenos robôs voadores. E isso nos leva a um dos conceitos mais interessantes dessa guerra. Entre os diferentes tipos de drones usados na guerra moderna, um dos que chamou mais atenção foram os chamados drones kamikazes. Ao contrário dos drones tradicionais, que retornavam após a missão, esses drones são projetados para um único objetivo: encontrar um alvo e colidir contra ele. Eles carregam explosivos e funcionam como uma espécie de míssil inteligente, mas com uma diferença importante: eles podem permanecer no ar durante algum tempo procurando o alvo ideal. Isso permite ataques mais precisos e também reduz o custo em operações com armas mais complexas. Apesar disso, os drones kamikazes representam apenas uma parte da tecnologia usada nesse tipo de conflito. O que realmente chama atenção é a diversidade de equipamentos que começam a aparecer no campo de batalha, e muitos deles têm origem bastante curiosa. Se a gente observar a história das guerras, percebe que isso não é totalmente novo. Muitas tecnologias que hoje associamos com o ambiente militar começaram como invenções civis. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os aviões ainda eram uma tecnologia recente. No começo, eles eram usados apenas para observar o território inimigo, mas rapidamente passaram a ser usados em combate. Algo parecido aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando diversas tecnologias civis acabaram sendo adaptadas para o uso militar. Rádios, motores, sistemas de comunicação, tudo isso foi transformado em ferramentas de guerra. E agora estamos vendo algo semelhante acontecer novamente. Drones que antes eram usados para filmar casamentos, eventos e paisagens estão sendo adaptados para lançar explosivos, identificar alvos e monitorar tropas. Essa transformação mostra como a tecnologia pode ganhar novos significados dependendo do contexto. Um objeto criado para capturar imagens incríveis pode, em outro cenário, se transformar em uma ferramenta militar. O uso massivo de drones na guerra atual fez muitos especialistas começarem a discutir o futuro dos conflitos militares. Alguns acreditam que estamos apenas no começo de uma grande transformação. No futuro é possível que os drones se tornem ainda mais autônomos. Eles podem utilizar inteligência artificial para identificar alvos, coordenar ataques e trabalhar em grupo. Existe até um conceito chamado de enxame de drones, onde dezenas ou centenas de drones atuam juntos de forma coordenada. E agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha sobre usar esse tipo de tecnologia nas guerras? Você acha justo, acha errado? Deixa sua opinião sincera nos comentários. A intenção desse vídeo não é mostrar se um lado está certo ou o outro lado está errado. É mostrar como um equipamento tão simples se tornou uma arma de guerra. Um equipamento inicialmente criado para uma função inofensiva, hoje está se tornando um equipamento de batalha. A história dos drones mostra algo muito interessante sobre a evolução da tecnologia. Ferramentas criadas para facilitar a vida das pessoas podem acabar sendo usadas de maneira completamente diferente. Hoje, drones são usados para filmar, entregar produtos, monitorar plantações e ajudar em resgates, mas também estão presentes em alguns dos conflitos mais importantes do mundo. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia talvez esteja mostrando extremamente isso: o nascimento de uma nova era na forma de combater. Uma era onde pequenas máquinas voadoras podem influenciar decisões estratégicas, mudar batalhas e transformar completamente o campo de guerra. E a grande pergunta que fica é: se essa tecnologia ainda está evoluindo, até onde ela pode chegar?
Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não se esquece, deixa o like e também se inscreve no canal para nos ajudar a bater 13 mil inscritos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.